Boa noite a todos. Desde já queria agradecer-vos a presença numa noite como esta, que é de frio. Agradecer ao João e à Manuela e a todos que com eles colaboram receber-nos aqui e receber esta possibilidade de apresentação do livro. Agradecer à Rosa e ao João aceitarem o convite para estar hoje aqui e falarem deste trabalho. E também, de certa forma, agradecer àqueles que colaboraram, foram muitos os que colaboraram neste projeto, em particular à arquiteta Maria Eduarda e ao António Celso Ribeiro, porque fizeram também eles parte de uma forma muito próxima em todo este projeto. E depois é vastíssima a lista, ela está explícita no livro, mas toda a gente que trabalhou neste projeto teve um papel preponderante em cada momento do projeto. É um projeto extenso e, portanto, é um agradecimento muito especial e que eu queria aqui deixar em público. Sem eles, nada disto poderia ser possível. Portanto, vamos tentar falar a partir deste objeto que temos hoje aqui connosco, que é um livro, o que é que ele contempla, e para isso passava então ao João, para iniciarmos. A Rosa, ligada ao universo das letras, portanto, professora na Faculdade de Letras, acedeu a este desafio quando eu estava a preparar o livro e desafiei algumas das pessoas que escreveram. São pessoas que, à partida, de uma forma muito direta, não vinham deste universo da escrita, da arte, mas era também isso que me interessava, que houvesse um olhar e que houvesse uma outra possibilidade de leitura para que este livro tivesse algo mais amplo, pelo menos era essa a ideia, e se fosse construindo dessa forma. Passei então a Rosa. Obrigado. Obrigada, António. Muito boa noite a todos e a todas, e boa noite também ao António e ao João, novamente. Queria começar por dizer que tenho muito gosto em estar aqui, tal como foi para mim um prazer participar na elaboração deste livro. Vou tentar falar-vos um pouco daquilo que eu escrevi, porque é que escrevi, daquilo que eu escrevi e porque é que escrevi neste livro, e que aconteceu na sequência de ter visto ainda no ateliê a obra que se chama Contemplação Particular. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que quando escrevi esse texto que vão encontrar neste livro, eu não sabia quase nada do formato que o livro ia ter. E talvez por isso, quando recebi o livro e comecei a lê-lo, o que me chamou a atenção, e talvez seja um aspecto a que serão sensíveis depois ao ler este livro, o que me chamou a atenção foi a diversidade das leituras que eram propostas. As várias pessoas que colaboraram, pegaram nesta obra, Contemplação Particular, de maneiras muito diferentes. Por um lado, chamou a atenção essa diversidade, mas ainda me chamou mais a atenção a coerência que ligava leituras tão diferentes. Vou destacar alguns aspectos. Penso, por exemplo, na questão da não representação, de que fala o Luís Quintais, a questão da violência da sensação, que o Luís Quintais também valoriza, ou a ênfase colocada pelo António de Castro Caeiro no corpo, em particular no corpo visceral, concebido pelo avesso, que são leituras com, acho eu, uma evidente complementaridade. Depois, o próprio António Gonçalves, no texto, no livro, fala das leituras que lhe serviram de referência. Concretamente, ele fala de Bataille, de Flaubert, mas também de Michel Onfray e dos relatos de Catherine Millet. E acentua a ideia de contemplação, a necessidade de criar um lugar de recolhimento capaz de proporcionar uma experiência do tempo muito diferente daquela a que estamos habituados no dia-a-dia. Eu queria falar um pouco das ideias que, para mim, a visão deste trabalho suscitaram de uma forma mais imediata.
E um aspecto que desde logo me chamou a atenção foi o facto deste trabalho se intitular Contemplação Particular e também o facto de ele estar associado a um espaço que foi construído pela Maria Eduarda Souto de Moura e que tinha também ele um nome, que era o nome de Lubro, uma palavra que refere um local destinado ao culto e, portanto, tanto em contemplação particular quanto em delubro havia essa ideia de recolhimento. E eu acho que é uma ideia que eu gostava muito de destacar aqui. No meu caso pessoal, quando vi este trabalho, a ideia de recolhimento, bem como a tensão entre o sagrado e o profano, associadas à visceralidade das imagens que podemos ver na pintura, foram aspectos que me prenderam de imediato. Então, eu gostava de voltar a algumas das questões que me chamaram a atenção. E, de facto, uma delas era essa palavra delubro, porque ela designa um local destinado ao culto de uma divindade. E, por outro lado, a própria palavra contemplação, que é destacada no título da obra, também recorda os sentidos primevos de templo, que é uma palavra que começou por designar a demarcação do quadrado do céu que os álgores faziam, digamos imaginando, não é? Um quadrado de céu no qual pretendiam observar o voo das aves. E depois também a palavra passou a designar o lugar a partir do qual se observava esse voo. E a partir daí a construção nesse mesmo lugar passa a ser designada pela palavra templo. Portanto, havia aqui essa ideia de contemplar, está já de algum modo associada a uma relação com o sagrado, que também me parece aqui uma questão importante. Então, essa era uma questão importante para mim, na leitura que eu fiz desta obra, logo de início, e também achei bastante... também me impressionou o facto de tudo estar feito para nós termos as condições de contemplar e meditar. Porque a obra que se chama Contemplação Particular, ela esteve exposta no CCB, dentro do delubro, e esse espaço construído permitia-nos, funcionava como uma espécie de dispositivo que convidava a um estado de recolhimento intimista, a uma situação de contemplação. Porque era um espaço com muito pouca iluminação e isso permitia ao espectador um estado, um movimento de interioridade, um movimento de recolhimento, ainda que estivesse com mais pessoas no interior dessa espécie de capela profana. Eu acho que o delubro funcionava como uma espécie de capela profana e essa ideia também, ou essa sensação, até talvez seja a palavra mais correta, é qualquer coisa que também me chamou bastante a atenção. De facto, o espaço era um espaço inteiramente isolado do exterior, já que a entrada era feita na diagonal, de forma a não interferir com o fechamento do espaço. O espaço estava sempre fechado e o delubro funcionava como uma espécie de câmara escura ou como uma espécie de caverna platónica. De repente, nesse espaço escuro, surgiam as imagens. E essas imagens eram um políptico que estava iluminado contra o fundo negro da parede central, portanto, da parede do fundo. Isso significa que havia ainda uma outra particularidade que eu gostava de destacar, é que só paulatinamente nós podíamos ver a obra, porque a obra tinha 3 posições possíveis, trata-se de um políptico, portanto podia estar aberta, semi-aberta ou completamente fechada. E havia horas diferentes para nós tomarmos contacto com estas 3 posições. O que significava que era preciso ver, para ver as 3, era preciso ir fazer pelo menos 2 visitas
e uma tinha que ser estrategicamente calculada para fazer a passagem, ou então 3 visitas em horas diferentes. E isto também me parece que é uma questão importante, porque remete para uma busca de uma outra experiência do tempo, que é uma experiência que não é a do tempo corrido, a que nós estamos habituados, em que tudo tem uma sequência muito rápida, não é? Uma fluência muito rápida. Eu gostava de ligar esta experiência do tempo também com uma ideia de profundidade, porque acho que este trabalho, tudo neste trabalho, remete para uma experiência de profundidade que está nos antípodas da superficialidade deslizante e tentacular, que é aquela que hoje experimentamos na nossa vida cotidiana, que é muito marcada por um tempo completamente fragmentado. Nós não temos condições, no dia-a-dia, nenhum de nós, ou muito poucos de nós, tem condição de ter um tempo contínuo. Nós temos o nosso tempo todo entrecortado e esses cortes não facilitam minimamente a contemplação nem o aprofundamento das sensações. Ora, esta obra, eu julgo que ela precisamente pretende resgatar-nos desse tempo e facultar-nos uma outra experiência do tempo. É como se ela abrisse uma brecha na vida ativa e nos desse a possibilidade de ritmarmos o tempo com uma experiência de apropriação íntima. Portanto, eu sublinharia essa dimensão de apropriação íntima também. E um outro aspecto que eu gostava de referir é que, quando nós olhamos para esse políptico, e isso também está muito presente agora no livro, com os cadernos que o António Gonçalves vai facilitar ao leitor, ele vai nos mostrar como é que chegou a este resultado, a esta obra, e nós vamos perceber que uma das referências é o políptico dos irmãos Van Eyck, em Ghent, em que e portanto uma das referências principais será essa referência ao sagrado, não é, que está presente no políptico, e concretamente o tema do cordeiro místico. Mas também percebemos que há uma espécie de esvaziamento dessa referência, porque aquilo que nós podemos ver são formas dúcteis, carnais, viscerais, genitais, apresentadas na pintura, que lançam o espectador no domínio das visões profanas, fundamentalmente, e mais apontam para a religação do que para a religião. Penso que um tópico central neste trabalho é precisamente essa ideia de religação, ou melhor, se a religião está presente, é apenas em sentido etimológico, não é? Religião no sentido daquilo que liga, que religa, e portanto que tem a ver com uma experiência unitiva. Acho que essa ideia do que é unitivo me parece um aspecto fundamental neste trabalho. Por outro lado, também um aspecto que eu gostava de sublinhar era a oposição entre o sagrado e o profano, que precisamente porque estamos num delubro, ou seja, num templo profano, acaba por se tornar inviável. Quer dizer, há qualquer coisa de sagrado, ou de contacto com o sagrado, mas também há qualquer coisa de essencialmente ou intensamente profano. Portanto, é um ponto que penso que nós ficamos numa espécie de experiência intersticial. Qualquer coisa no meio que é indefinível a dificuldade estava precisamente em não nos deixar deslizar para o campo do sagrado, mas também não nos manter excessivamente numa dimensão demasiado material, digamos assim. Acho que há aqui uma tentativa de encontrar um ponto intermédio que é, digamos, que seria indefinível, que pode ser sentido, mas não poderia ser descrito. Então, talvez não me meta agora em tentativas de descrever esse ponto. Mas essa era uma das questões que eu gostava de destacar. Outra questão que eu gostava de colocar era a forma como, nesta obra, entre a forma e o informe das imagens, em que os vários vermelhos se combinam, há sempre uma espécie de terceiro. E as imagens, e há, digamos assim, uma espécie de imagens
há a possibilidade de considerarmos as imagens ausentes que o espectador compõe. Digamos que eu tenho a sensação de que quando vejo este trabalho, há coisas que eu descubro ou vejo que eu não sei se é o trabalho que me mostra ou se sou eu que vejo. E penso que palavras como sangue, labaredas, vísceras, órgãos genitais, músculos, entranhas, são palavras que podem surgir, que são ideias que podem ocorrer, mas acho que o Luís Quintais tem toda a razão no livro quando diz que se trata de produzir memórias da sensação. Portanto, não coisas que sejam propriamente definíveis em termos de sentimentos, mas coisas que ficam antes ou antes dos sentimentos, digamos assim, mais compactas, menos analisáveis ou decomponíveis. Esse é outro aspecto que eu também acho muito desafiante e interessante neste trabalho. Ou seja, talvez eu possa dizer que o António Gonçalves procurou uma forma para esta experiência intersticial da sensação e que essa forma só podia arrasar o informe sob pena de atraiçoar a sensação ao fixá-la, ao tentar fixá-la. O António dizia que tinha sido influenciado pela tentação de Santo António, que tinha sido uma dos seus pontos de partida, e eu gostava de ler um bocadinho das tentações de Santo António, em que há uma descrição que diz o seguinte: tais imagens chegam de repente por ondas, destacam-se no meio da noite como o vermelho vivo pintado sobre o ébano. Portanto, estamos no domínio das alucinações, não é? Das visões de Santo António. O seu movimento acelera-se, desfilam vertiginosamente, outras vezes param e perdem gradualmente a cor, misturam-se ou então desaparecem e logo surgem outras. Portanto, acho que é um pouco este tipo de relação que nós podemos manter também com o trabalho contemplação particular. Nesse sentido, há outras noções que eu sobre as quais podia pensar, por exemplo, a noção de carne sentiente do Merleau-Ponty, essa noção de chair, que eu acho que era uma possibilidade para pensar aqui também. E também a ideia de corpo sem órgãos, tal como ocorre em Deleuze, portanto, a ideia de um corpo que é essencialmente encarado como uma intensidade. Não é? Por causa disto, eu queria também dizer que o trabalho do António me faz pensar muito num poeta, que é o Luís Miguel Nava. Quando olhei para o trabalho, houve dois autores em que eu pensei. Um era o Nava e o outro era Herbert Welder. Eu vou já dizer porquê. Mas eu gostava de ler 3 poemas de Luís Miguel Nava, que são muito pequeninos e porque se articulam uns com os outros e talvez ajudem a explicar o que eu quero dizer. O primeiro chama-se Vitrines e diz assim... Desculpa, vou só ver aqui um bocadinho de água. Diz assim: por dentro do meu corpo, onde é possível separar do sangue os vários órgãos, a quem deste o contemplo é dado vê-lo embravecer contra as vitrines. Desnudar-nos-nos é pouco, há que mostrar as vísceras, pensei quando tal fiz pela primeira vez. Conheço alguém a quem a fome serve de lanterna, a quem em certas ocasiões ela se torna levemente luminosa e de algum modo sinto que do fundo do seu espírito procura fazer vir a lua à superfície. O segundo texto chama-se Cisão e diz o seguinte: gostava de saber até que ponto a ideia de céu e a de unidade andam ligadas. Só assim poderia avaliar que peso tem o facto de eu sentir que o céu se encontra dividido e uma das partes se alojou transversalmente no meu corpo. Tal é às vezes o seu peso que me vejo constrangido a andar dobrado. E o terceiro texto chama-se Teatro. Na selva dos meus órgãos, sobre a qual foi desde sempre a pele o firmamento, ao coração coube o papel de rei da criação.
Ignoro de que peça é todo este meu corpo encenação perversa, onde se vê o sangue rebentar contra os rochedos. Do inferno, aonde às vezes o sol vai buscar as chamas, sobre ele impiedosamente jorram os projetores. O que me interessa nestes 3 textos é sobretudo esta reversibilidade, o modo como nós não conseguimos fazer uma distinção entre o dentro e o fora, entre o que é visceral e o que diz respeito à natureza. Era este ponto que eu gostava de sublinhar nestes 3 textos, que acho de resto lindíssimos. Outro texto que eu gostava de recordar, e eu vou ficar para concluir, é um texto de Herbert Welder. Não o vou ler na íntegra, mas vou só dizer que há um texto em que Herbert Welder fala do acontecimento primordial que desencadeou a sua escrita. Bom, há vários textos, não é? Mas um deles neste momento está no início do livro Servidões. E Herbert Welder descreve a impressão produzida pela visceralidade que tanto o impressionara, quando era criança, na carne ainda quente de um porco selvagem, acabado de matar e lançado sobre a mesa de zinco da cozinha. E ele diz assim: abriram-no de alto a baixo com enormes facalhões e cutelos. O sangue corria por todos os lados. Meteram as mãos e os antebraços na massa vermelha, e eles reapareceram depois como calçados de luvas sangrentas, vivas. Este texto interessa-me aqui porque esta entrada fusional na matéria viva, que depois opôs à distância, que o Herbert Welder depois opôs à distância ascética, que ele diz que é a tática a estratégia pela qual os poetas contemporâneos se põem a salvo, quer dizer, não correm riscos, porque ele diz que os poetas agora usam luvas ascéticas para escrever. Herbert Welder viu precisamente nesta entrada fusional os braços que entram no porco recém-morto e que ficam ensanguentados até aos cotovelos. Ele viu uma imagem que seria propiciadora da sua poesia. E é possível reconhecer na visão das luvas de sangue a figuração de uma ânsia unitiva, que é da mesma ordem do grito de Santo António, no fecho da narrativa de Flaubert, na Tentação, de Santo António, que é a tal referência que serve o tal texto que serve de referência a António Gonçalves. E o que o Santo António diz é isto: eu queria ter asas, casca, carapaça, repartir-me por tudo, estar em tudo, emanar com os odores, desenvolver-me como as plantas, correr como a água, vibrar como o som, brilhar como a luz, aconchegar-me em todas as formas, penetrar em cada átomo, descer até ao fundo da matéria, ser matéria. Bom, é isto que eu queria dizer. Bom, boa noite. Agora eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que fez a Rosa Maria Martelo em relação ao livro e ao trabalho do António Gonçalves, que eu vi o trabalho. É muito difícil para nós já sabermos que este livro é apenas um momento de um projeto. Um projeto já foi realizado com muito sacrifício, extraordinariamente. Eu vi ele mais ou menos a meio e vi como é que tinha sido, e este momento já é aquele momento em que faz aquela pedra, não sei se é a última, perguntei-lhe hoje e provavelmente não é a última, ainda vai fazer mais umas coisas com isto, acho eu. Mas este livro é algo que só pode ser compreendido de alguma maneira se for percebido como aquela pedra última, aquela pedra de toque que acaba um projeto. E o engraçado, penso eu, no trabalho do trabalho que provoca o livro do António Gonçalves, é essa ideia de projeto, essa ideia de capacidade de fazer um projeto. E essa ideia de fazer ter essa capacidade de fazer um projeto que seja de alguma maneira completo,
que se acaba em si. E o livro, de alguma maneira, provoca isso. O que nós temos agora acesso é essa última pedra de um projeto que foi muito sacrificado, muito feito. Eu já ouvi projeto feito, mas que pronto, nós temos acesso a um livro que de facto espelha bem. Espelha bem. Só que este livro, como realização de projeto, mostra-nos, na sua concentração de livro, um trabalho excêntrico. O trabalho é excêntrico. É muito excêntrico o trabalho do António, o trabalho que ele expôs no pátio do Centro Cultural de Belém é de uma excentricidade absoluta. Não é que ele seja excêntrico, mas é que o trabalho é excêntrico. Está ao lado do que devia ser. Não está lá dentro. Não está... Caiu como ovni. Eu, quando vi aquilo em Lisboa, olhei para aquilo, mas como é que este disco voador que apanhou aqui? Chegou aqui. Claro que foi tudo capacidade dele. Conseguiu fazer aquilo. Conseguiu arranjar meios para fazer aquilo. Não foi fácil. Conseguiu fazer aquela coisa. Mas dentro do normal funcionamento das coisas, era uma excentricidade. E esta excentricidade não é uma coisa má, não estou a dizer. Não estou a dizer que ele é excêntrico. Estou a dizer que esta excentricidade de trabalho foi, para mim, a coisa que foi, digamos assim, interessantíssima no trabalho. E o que é que ele nos mostrava? Mostrava-nos um trabalho excêntrico desta forma, posto no pátio do CCB, não decoracionado numa exposição lá dentro da exposição Berardo, não nada disso. O que é que nos mostraria? Mostraria que aquilo tinha de ser muito bem emoldurado. Ou seja, todas as camadas, para além do kern, quer dizer, do centro do trabalho, deviam ter de ser muito bem pensadas. E foi isso que eu acho que o António fez. E o livro é uma parte disso. Foi isso que o António fez, foi ter o cuidado de essa excentricidade do trabalho. Esse não está no sítio certo, mas quase que está. Não é? Esse quase estar no sítio certo, ser envolvido por camadas que lhe permitissem ser. Não é? Que lhe permitissem ser. E foram muitas. Foram muitas. O livro é uma delas, mas foram mais, e essas são interessantes. As molduras, a música, a arquitetura, à volta, tudo isso fez uma autoridade no trabalho. Ou seja, tudo isso fez... E é um trabalho bastante completo e bastante interessante em relação a isso. Mas é interessante, para mim, precisamente por ser interessante, precisamente por ser isso. Ou seja, como é que é possível... Para mim foi, como deves calcular, foi milagroso, não estava nada a pensar que conseguisse, é óbvio, não é? Como é que foi possível, não é? E foi possível por causa dessas camadas que se afastam do centro, que se afastam do que é aquilo que está a dizer, mas o modo de dizer. Este trabalho é sobre o modo de dizer, este livro é sobre o modo de dizer do trabalho. Ou seja, como é que o querer dizer isso, o pôr estas camadas todas em cima do trabalho, não digo que são suficientes, mas digo que são importantíssimas para perceber hoje em dia como é que é possível fazer um trabalho excêntrico. Trabalho excêntrico. Ou seja, o trabalho que o António fez, que o livro refere, e refere muito bem, está muito bem construído para nós percebermos isso. Ou seja, se não tivermos cuidado com esta, se tivermos de fazer isto sozinhos, independentemente de todas as camadas exteriores que nos são dadas de fora, temos nós fazê-la. E o que é interessante disto tudo é que ele fez. E isso é muito interessante. O livro revela isso. O livro revela isso porque o livro é composto por textos que vão ao centro do motivo do trabalho, mas são textos também sobre a arquitetura que está por volta, a música que está por volta, todas as coisas que estão por volta. Ou seja, é um livro completo, não só sobre a sua intuição artística, mas também sobre tudo o que contribuiu para aquela construção. Por isso, é uma espécie de pedra de toque. Eu acho que a pedra de toque é posta no fim, ou é
É essa coisa da revolução da pedra que toca, é o último, quando os romanos faziam aquelas pontes, qual era a última pedra que faziam para aquele ok, já me lembro. Tu lembras? Não me lembro. Toca, eu até vejo. Como é que é? Fecho. Ok, é essa que eu queria dizer. O livro constitui um bocado essa última pedra onde toda esta arquitetura se aguenta. Portanto, temos aqui uma obra, o livro no fundo é um relatório de uma obra que se situou no mundo da arte, e eu estou aqui um bocado a fazer esse papel, não é? Como saber como é que isto se situa no mundo da arte. Situou-se no mundo da arte de uma maneira muito exterior, muito esquisita, muito excêntrica. Essa excentricidade eu acho que se deve assumir, e acho que porque essa excentricidade tem a ver também com uma intenção desta obra, que é uma coisa de uma tentativa de absoluta completude. Se virem depois no livro, eu já vos estou a ler o livro, e por isso eu acho que nesta perspectiva é bom mesmo o livro e ver esta tentativa absoluta de completar. Está tudo certo. As coisas estarem encaixadas umas nas outras. Estar não sei o quê, estar a fazer isto, eu fiz isto. Eu pensei isto desde os primeiros desenhos que fiz para o objeto que estava desenhado ou pintado, para a moldura, para a arquitetura, para a música, tudo. A tentação da completude não nega, de alguma maneira, não nega esse resultado que é ficar excêntrico. Porque temos aqui uma dialética estranha que é, por muito completo que fiques, estás descentrado. Isso é muito engraçado. Portanto, tem a ver, é uma coisa antropológica. Nós homens somos isso. Nós homens somos isso. Somos sempre uns centrados. Não é? Somos sempre, já vamos mais daqui a bocadinho a ver isso. Mas, no fundo, é isso. No fundo é isso. Um artista está descendo por muito que tente pôr as coisas todas bem, fazer tudo muito bem, arranjar subsídios para tudo e mais alguma coisa, porque não sei quer dizer, a coisa logo no fim não está no sítio certo, está um bocadinho desviada, está um bocado a cair, aquela coisa é uma grande chatice, e é sempre assim. Hein? Isso faz parte, porque se não havia arte, se não tivesse a ver connosco. E nós somos isso. Não é? Nós somos seres centrados. Não é? Nós somos seres posicionalmente centrados. Havia um grande antropólogo alemão, que era o Klessner, no pessoal não língua alemã não conhece, que dizia mesmo que a condição do homem era o descentramento, não era? Era precisamente a posição descentrada do homem que fazia com que nós estivéssemos sempre a avançar. O homem avança, não é? O homem avança porque está descentrado, porque não se aguenta, porque tem de avançar, porque senão está sempre, tem de andar para a frente. É muito estranho. E, muito estranho não, é isso mesmo. E esta situação que o livro revela de uma tentativa de completude, uma tentativa de fazer tudo bem, uma tentativa de emoldurar tudo bem, uma tentativa de não sei, ainda assim. E o livro também faz parte disso, ainda assim fica de alguma maneira descentrado, fica de alguma maneira excêntrico. Portanto, estamos a falar de um livro que mostra a obra e a refere de uma coisa excêntrica. Engraçado. Não é o autor que é excêntrico, a obra é excêntrica. A obra excêntrica não podia ser de outra maneira. E depois, eu falei-vos quando estava a falar desta excentricidade de uma coisa que é muito importante nas obras dos artistas, que é a moldura. Não imaginam como é importante a moldura nas obras dos artistas. Pode-se mandar ao moldureiro, pode-se mandar ao tecelheiro. Antigamente, nos ateliês da Idade Média, o que é que se passava? Que é uma coisa que está automatizada no trabalho dele. Um trabalho dele que provavelmente vocês não viram, mas que quando virem o livro percebem mais ou menos como é que é, e provavelmente ele ainda vai pôr de uma maneira que toda a gente possa ver ainda mais tarde. Mas uma coisa muito interessante é a moldura. O que é moldura? O que é que acontecia?
Ele tematizou no trabalho a arquitetura, ou seja, pôs o trabalho, pôs música e pôs uma arquitetura. Contraditório, contrário, tal e qual como era antigamente na Idade Média. Na Idade Média, como é que fazia arquitetura? Fazia arquiteto, fazia a coisa e estabelecia os lugares onde as pinturas deviam estar. Estava lá já. E as pessoas iam lá pintar, não é? Normalmente frescos. Já estava lá. A arquitetura, que é a mãe das artes, estabelece o lugar onde se metem as outras coisas. Onde se metem os copos, onde se metem as pinturas, onde se metem as coisas com as relíquias, onde se mete, está lá tudo metido na catedral. Toda a gente sabe onde é que ele vai pôr. Mas aqui era uma coisa mais complicada. A arquitetura estabelece os lugares onde as coisas mais... Mas como é que os artistas resolveram isso? Com molduras. Exatamente. A moldura é a arquitetura que nós podemos. Era muito interessante, na Idade Média, na Idade Média não era assim como nós agora, não é? Os artistas faziam os quadros e tinham encomendas, etc, etc. E eram responsáveis pelas molduras. Era no ateliê dos artistas que se devia fazer a moldura também. A moldura modaliza a visão. Ou seja, vamos ver o que está lá dentro. A moldura só quer dizer é que não veja o que está lá para fora, veja o que está cá dentro. Nas catedrais, não fazia mal nenhum, porque já estava lá o sítio. Mas, se fosse para a casa de uma pessoa, era preciso isolar aquilo que era o centro do que devia ser visto das outras coisas todas. E isso era a responsabilidade de quem? Precisamente dos pintores. Precisamente das pessoas que faziam as imagens. Também está presente. Nesta obra também está presente, por exemplo, neste livro, a importância que o António deu à concepção da moldura. Já não estou a falar de concepção da moldura simbólica, que ele fez uma moldura relativa aos políticos dos irmãos Van Eyck, etc. Estou a falar de moldura, só moldura. Não é? É aquela coisinha que está à volta. E se virem depois no livro o cuidado que ele teve e ver como é que eram os encaixes, como aquela coisa era, etc. É muito coerente com essa precisamente. Como é que eu modelizo? Como é que eu faço que se veja isso? E isto é uma coisa muito interessante no trabalho que o António fez e que este livro revela. Uma grande preocupação de que como é que nós vamos ver isto? Já pensaram que às vezes é uma preocupação que nos está muito presente. E é uma preocupação que está extremamente presente neste trabalho que ele fez e no que este livro diz. A grande preocupação, quanto a mim, posso estar errado, foi como é que eu consigo modalizar a visão das pessoas com quem. Como é que eu posso encontrar um sítio, encontrar um ambiente, vejam como eu quero. Isto implica o quê? Implica muitos estados de moldura. A moldura imediata, à volta da imagem, que para mim não é o mais importante do trabalho dele. Acho que o trabalho que ele fez e que este livro não é a imagem que está lá no centro que é mais importante, é todo o processo de emolduramento que é importante. Como é que eu faço uma arquitetura à volta? Como é que eu faço que as pessoas entrem? Como é que eu faço que as pessoas saiam? Como é que eu faço que a música lá está presente? Etc, 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 etc. Como é que é? Um ambiente que está e a imagem quase que se desaparece. É muito interessante. E isto aí, eu se calhar posso não entrar nisso, porque o tema está presente nas obras, e que vocês vão ver depois no livro, é um tema que foi sempre referido como uma coisa erótica, sexual, etc, etc, etc. Eu, para mim, não é a coisa mais importante. Não é de facto. Não é de facto a coisa mais importante, porque, por simples razão, porque eu interpretei, eu agora estou a falar de uma coisa, não sei se vocês já viram isso, porque é difícil, mas eu interpretei toda aquela carnalidade, toda aquela maneira de desenvolver o objeto
como uma floração. Ou seja, era ir outra vez para a moldura. E é muito engraçado. Vou dizer uma coisa. Há um personagem que é extremamente, para mim, é extremamente importante e que as pessoas às vezes não conhecem, provavelmente não conhecem, que é o avô do Darwin. O Darwin da evolução tinha um avô. Tinha um avô que era um tipo extremamente importante. Que é um tipo chamado Erasmus Darwin. E o Erasmus Darwin era um médico, tinha preocupações imensas, era um grande cromo, tinha preocupações imensas. Uma das grandes preocupações era a educação. A educação das pessoas, a educação das mulheres, muito particularmente, a educação sexual. E fez poemas enormes sobre o amor das plantas. Assim, imensos poemas sobre como é que as plantas se de alguma maneira eram amorosas umas para as outras, faziam as coisas mais desgraçadas, e ele depois descrevia isso. Ele tinha a intenção de, com isso, não é? Com isso, educava as meninas inglesas. Não era preciso dizer, bastava olhar para as plantinhas, bastava ver como é que aquilo funcionava, como é que elas se chamavam tanto, como é que eram tão. Pronto. E ele fez poemas enormes com versos complicados, ingleses, etc. Além disso, era médico e não sei o que dizer. Então foi uma espécie de educação. E era muito engraçado como ele conseguiu fazer isso. Há uma intenção desde aí, que é uma coisa que vem das plantas, não é? Que é nós olharmos para a plantificação e aquilo ter algo de sexual. Algo daquela expansão, uma expansão liberta, uma expansão de não sei o quê. Isso foi muito considerado, não é? Quase inconscientemente. Isto é uma coisa importante, isto era mas pronto. Mas foi considerado não sei o quê, quase. Mas onde é que se agarrou esse grande desenvolvimento dessa maluquice das plantas que faziam isso todas as primaveras? Nas molduras da arte nova. Claro, a arte nova pôs isso tudo à frente. Mas não tinha centro. A arte nova vem centro. Vocês, se pensarem na arte nova, só tem moldura. Qual é o objeto lá do meio? Não? Tem escadas, 5 plantas, tem coisas assim, tem tudo à volta. Tem tudo à volta. Isto é uma coisa interessante pensar aqui no trabalho do António. Será que aquele centro não é também uma tentativa de estar à volta? Será que essa coisa ali no meio, estamos aqui, não é a mesma coisa que o Erasmus Darwin ali à volta? Não é arte nova? É. Para mim, é. Essa floração, que foi interpretada às vezes como uma espécie de pensar o sexo de uma maneira muito mais íntima, muito mais não sei o quê, mas depois quando se desperta, por isso simplesmente explode em flor. E depois é coerente com a moldura. Até é coerente com a moldura medieval. Vocês vão ver isto depois até é coerente com isso. Mas é uma exterioridade, ainda bem. É uma moldura. E agora vamos. Eu estou a pressupor mal, e vocês conhecem o trabalho que nós estamos a referir. Vão conhecer depois, mas ficam com estas ideias e depois podem pensar se aquilo que eu estou a dizer não é um completo disparate. Muito provavelmente é. Quando nós vemos, eu tenho uma ideia, não sei até que ponto pode ser defensável ou completamente defensável, é que nós, quando vemos uma obra de arte, uma obra como o António fez, há duas perguntas fundamentais que nós podemos fazer. Uma pergunta de ordem ontológica, quer dizer, o que é que existe aqui? O que é que há?
que é que existe? Quais são as coisas que vão ali à frente que ele diz que existe? Isto tem consequências. A primeira consequência é como é que elas se relacionam umas com as outras. Outra consequência é quais são as fronteiras que fazem umas com as outras. E esta ideia é muito importante. Eu posso dizer assim, tenho uma obra do António à frente e digo, está um desenho, ou uma pintura, no meio. Tenho uma moldura extremamente bem feita à volta. Tenho uma música a tocar à volta. Tenho uma arquitetura à volta. Tenho uma entrada. Como é que se relaciona isto tudo, umas coisas com as outras? Isto que ele mostra que existe na obra dele, não é que existe no geral, mas que existe na obra dele, pergunta ontológica, o que é que existe? O que é que há? Como é que se relaciona? E se nós pensarmos como é que se relaciona, pensamos logo imediatamente quais são as fronteiras que fazem umas com as outras. São porosas? São fixas? Acontecem? Não acontecem? Desaparecem? Não desaparecem? Quais são estas fronteiras que existem? Porque isso nos passa para outra pergunta muito importante, que é a nossa pergunta. Essa é a pergunta primeira. Was gibt's? O que é que existe? E depois há outra. O que é que existe? Como é que ele faz que as coisas existem? Como é que ele faz a relação delas? Depois há outra. E como é que eu existo no meio disto? Se chama a pergunta... Então como é que é a minha fronteira em relação a isto? Como é que eu faço? Como é que eu faço a ver isto? O problema contigo, quando eu trabalho com todos, qual é a minha fronteira em relação a isto? Qual é a minha grande? Como é que eu sou em relação a isto? Aceito? Não aceito? Faço isto? Não faço isto? Quando virem o livro assim, o que é que se pergunta? O que é que está aqui? Qual é as duas perguntas que fazemos? O que é que está aqui? Então, como é que eu... Então e eu? Pergunta ontológica. O que é que ele pôs em funcionamento? Segunda pergunta. Como é que eu me relaciono com o que ele pôs em funcionamento? Isso é importantíssimo. Não tem a ver com a mediação que nos dizem que isto é bom, que isto é mau, que isto é mentira, não. Tem a ver precisamente como é que eu faço, como é que eu faço fronteira com isso. Isso é muito importante e isto eu acho, no caso do trabalho do António Gonçalves, pelo menos para mim, fez-me preocupar com isso. Qual é a minha fronteira com isto? Isto é tão esquisito. Eu nunca faria isto. As minhas fronteiras não são mesmo. Mas ele está-me a dar umas. Ele está-me a dar umas como tenho de relacionar. Eu tenho de relacionar com isto. Eu tenho de relacionar com isto. E tenho de relacionar com isto. E vamos agora ao ponto. Ao ponto que ele queria falar. Ao ponto do corpo. Ele está-me a falar do corpo. Mas há dois corpos. A gente só tem uma palavra para corpo. Mas há dois. Há dois. Isso é cada um. Há dois. Os alemães não caem nesse. Há dois com verbos diferentes. Olha, não é? Há um que chama corpa. Corpa, haben. Tenho um corpo. E outro é Leib. Leib sein. Sou um corpo. Por acaso, a gente pode dizer eu tenho um corpo e eu sou um corpo. Mas temos o azar que só temos a palavra corpo para dizer as duas coisas. Os alemães têm duas. Não é? Tem corpa para o haben e tem Leib para o sein. Porquê? Porque Leib vem de vida. A origem Leben é vida. Corper é corpus, latim. É morto. É um corpo. É? Qual é o corpo que estamos a falar? Quando estamos a falar uma coisa destas, que ele chama isto. Quando está a falar de uma coisa que é completamente corpo, um corpo histórico, que está plasmado em toda a arquitetura e toda a moldura. Corpo histórico. Que a gente quer que esteja morto e vivo. Nós queremos que a história esteja morta e viva. Nós queremos que a catedral esteja morta e viva. Está morta ou está viva? Uns dizem que está morta, outros dizem que está viva, não sei o quê, mas queremos que aquilo esteja morto e vivo ao mesmo tempo. E depois temos um corpo da nossa vida que está vivo. Qual é o corpo que está vivo? Qual é o corpo que está morto? É muito complicado. Se formos ver fenomenologicamente, como é que nós vimos? Claro que vimos as coisas com o corpo. Claro que o corpo do Leib
o nosso corpo vivo, não é? E vamos ver as coisas que o corpo vive. Mas ao mesmo tempo, quando estamos a ver as coisas, estamos a ver a coisa que o corpo vive, estamos a ver a coisa que o corpo morto. Estamos a ver as coisas como se estivessem completamente acabadas, estamos a ver as coisas como ainda não estivessem completamente acabadas. E está tudo levantado nesse trabalho. Está tudo levantado. Esse trabalho da floração, que eu estou a reduzir esta coisa um bocado, mas eu acho que, fazendo jus, chamando para mim o Erasmo Darwin, não é? Esta floração do sexo é a mesma coisa, é a melhor maneira mesmo de falar do sexo. São as plantas. E, aliás, se uma pessoa quiser fazer, vamos expandir o sexo ou a sexualidade até ao máximo, não podes fazer outra coisa se não plantificar. Fica flor. Não é que vais fazer de outra maneira. Mas fica flor, fica moldura. É extremamente interessante. Isso está presente em tudo. Pode ser moldura. Tudo moldura. O livro é moldura. O trabalho é moldura. É tudo moldura. E isso não é negativo. Isso fala de arte mesmo. Arte é moldura da arte. É extremamente interessante. Mas, portanto, estas duas perguntas que eu queria deixar, isso para vós que estejam aqui, são perguntas que eu acho que pedagogicamente devem ser feitas sempre perante uma obra de arte, que é, o que é que ele nos diz que existe no mundo? O que é que ele pôs como existência? Como é que aquilo que ele pôs como existência se relaciona umas coisas com as outras? E qual é a característica das fronteiras que eles fazem umas com as outras? A ideia mais importante é de Renza, é de fronteira. E depois passamos para outro estado. E então, como é que eu faço fronteira naquilo que estou a ver? Como é que eu aceito, não aceito, como é que sou poroso em relação àquilo que não sou e como é que hei pensar nisso? Uma obra como a dele, que o livro, como não lhes digo mais, é uma pedra de toque final, aquela coisa de pedra que vocês talvez me esquecem, aquela coisa que é exato, feito, pronto, não é? Que o livro complementa, mas de qualquer forma temos que refletir sobre isso sempre. O que é que pôs uma coisa em relação à outra? O que é que ele disse do mundo que existia? E como quer que nós existamos em relação a isso que estamos a fazer. Falamos muito do corpo quando estamos a falar da arte, falamos sempre muito sobre o corpo, mas não esquecer que há duas ideias de corpo. O corpo que é que vamos levar para a cova e o corpo que nos permite viver. São dois. Não é? É o corpo e o life. São duas coisas diferentes. Um temos, outros temos. Outros somos. E por isso é que o trabalho dele e esta pedra dele, que acaba isto, para mim, é extremamente importante. Eu estou muito contente de poder ter colaborado com ele nisto. Obrigado aos dois. De certa forma, podemos abrir aqui um debate, no sentido em que estaríamos disponíveis para algumas perguntas que queiram colocar. Não sei se estão curiosos para colocar algumas questões. Da minha parte, sem dúvida que haverá continuidade nestas conversas com os dois e com a João vamos, certeza, conversar algumas delas. Dizer que esta questão deste trabalho, no que respeita a uma resposta, ele foi ao longo destes anos, porque foi um trabalho de alguns anos, todo ele uma inquietação na tentativa de encontrar respostas e sempre a debater-me também com esse limite dessas fronteiras. No fundo, pegando naquilo que o João disse dessas molduras, se acabava de terminar uma moldura, logo estava a precisar de outra e se sobrepunha a outra e cada uma delas era um desafio, por um lado pela curiosidade, ou seja, estabelece sempre uma curiosidade nesse querer ver como é que a coisa se pode concluir
chegando à conclusão que concluir não concluía, mas abria como que uma nova página ou como que uma nova possibilidade que me vinha auxiliar, de certa forma, a alimentar alguns pontos que eu achava que não tinham sido conclusivos numa primeira fase. Aqui a questão das leituras, a leitura das Tentações de Santo Antão, só de certa forma que foram aqui faladas, as leituras nunca foram usadas com caráter de ir lá buscar imagens ou de ir lá buscar esse ponto mais imagético, mas acima de tudo era pelo desafio da construção de alguns desses autores, nessa construção mental, no uso que eles tinham para chegar a alguns destes resultados. E o grande desafio para mim foi sempre esse da forma como o Flaubert construiu esse livro. Eu continuo a dizer que já o li umas quantas vezes e ainda não percebi muito bem o que é que lá li. E é precisamente por não ter percebido o que ali li e também conhecendo um bocado o que foi o processo de construção desse livro, que ele nunca conseguiu ser conclusivo. É como se o Flaubert tivesse andado os 30 anos que levou a construir aquele livro sem essa dita conclusão. E a alucinação acabou por ser talvez o melhor momento de trabalho dele dentro do livro, ou seja, quando Santos está nessa alucinação é talvez esse fascínio por essa possibilidade que nos é dada ou é aberta naquilo que eu entendo ser o processo criativo, ou seja, a cada momento abre-se uma outra hipótese. Depois saber parar também é uma necessidade, que às vezes é o próprio fazer que nos impõe, e depois a parte oficinal, confesso que também é uma coisa que me atraiu sempre, sabendo equilibrar, ou procurar equilibrar, que isso não seja uma obsessão, mas que esse trabalho em si seja também um desafio de complemento, de articulação com a outra parte mental e de execução mental daquilo que é o trabalho. Isto só para fechar aqui um bocadinho, sem estar a responder diretamente a nenhuma das questões. Lanço a conversa, porque acho que enriquecíamos se pudessem vocês também fazer algumas perguntas e aqui podemos ter também algum ponto de conversa. Está feito o desafio. Não é preciso microfone, porque isto tem uma excelente acústica. Okay. Perguntas? Ou respostas? Posso avançar? Eu gostava muito de perguntar ao António o que é que o levou a incluir os cadernos de trabalho no livro, porque acho que é uma decisão bastante radical, não é? Porque uma coisa é apresentar uma obra sem essa dimensão, outra coisa é abrir todo esse caminho na recepção, porque isso vai envolver uma leitura diferente e certamente o António pensou muito antes de tomar essa decisão. Gostava de saber quais foram os motivos que o levaram a mostrar-nos, de certa maneira, a sua oficina, não é? Em resposta, assim, não foi simples, muito honestamente, não foi simples essa decisão. Quando estava a trabalhar este livro com a Cristina, com a designer, a questão da inclusão do caderno era um debate que veio algumas vezes. Ela conhecia o caderno, esse detalhe era uma coisa que conhecia. Por um lado, eu achava que sim, ela achava que sim, porque aqui era um trabalho que era dos dois, e portanto eu tento sempre, ao longo de todos estes momentos do projeto, e porque entraram outros ao trabalho, e portanto foram sendo convocados, eu fui fazendo estes convites e colaborando e tendo essa colaboração, assim aqui é dessas pessoas que fui convidando, cada um ia entrando e eu também ia procurando estabelecer, digamos, aquilo que era a minha ideia no âmbito inicial do trabalho, para que depois pudesse ter também respostas de quem estava a fazer, digamos, essa incursão nesse território, ou neste território. No caso daquilo que era a discussão de um livro e do que era a discussão desse trabalho, ter ou não ter o bloco, ou neste caso este livrinho das notas, não foi todo simples, porque aquilo era muito meu, era muito íntimo nesse sentido, era o meu bloco de acompanhamento do trabalho, era uma coisa que à partida eu achava que não tinha muita lógica ser exposta ou ser colocada aqui. Mas depois da forma como todo este trabalho se desenvolveu e as áreas todas que envolveu, e o período de tempo com o qual se estendeu,
estava ali, a dado momento, muito, diria, muito bem agarrado, muito resumido, com essas preocupações que estavam em cima que estiveram sempre ao longo do trabalho em cima da mesa. E a dado momento aquilo era mais uma pista possível, não diria que seja para um entendimento do trabalho, mas pelo menos para uma incursão no trabalho, para uma hipótese de poderem estar também a fazer parte deste trabalho, porque acho que é uma parte que todos vão fazer, que é quando vão ver o trabalho, estão a participar também na conclusão desse trabalho. É importante dizer que estamos aqui a falar do livro como fosse uma conclusão de um trabalho que já estava feito e que não iremos ter acesso a esse trabalho, mas parece, falei hoje com o António disso, que esse trabalho vai tentar arranjar um lugar definitivo. Não é? Portanto, Deus queira que sim, não é? O António vai tentar, se já conseguiu esta coisa mais ou menos milagrosa, que foi fazer aquela coisa, pronto, não é? Ninguém estava à espera, ninguém pensou que conseguisse, mas ele conseguiu. Também podemos acreditar que esse trabalho, este que estamos a referir com o livro, não é? Também vai conseguir. Portanto, não é uma coisa que desapareceu e agora só fica o livro. Isto não ficou muito claro. Não fica só o livro como testemunho do trabalho. Acho que ele quer que o trabalho esteja presente no sítio, fique lá, etc, etc. Portanto, essa referência anterior podemos ter. Portanto, dizer isso, para as pessoas não pensarem que isto é apenas o testemunho de uma coisa que passou, pode ser também a visualização de uma coisa que vai ser feita outra vez. Por acaso, eu não sabia, falei hoje com o António, ele disse, não, eu quero que isto arranje lá um lugar, se calhar não tão excêntrico, mas eu não acredito que não seja excêntrico, vai ser excêntrico, sim. Seja onde for, nem que seja no Panteão, vai ser excêntrico. Mas é característica do próprio trabalho. Mas de qualquer forma é mais permanente, ou seja, tem possibilidade de ser visto. Sim, essa é uma das intenções quando parti por este projeto, é que gostava que esse espaço fosse um espaço de permanência, que ele viesse mesmo a estar como uma existência. Também há aqui uma coisa ainda a responder no que respeita ao livro e a esse caderno, e também ainda indo ao encontro do que a Rosa falou da questão do tempo. Eu sei que ao longo destes últimos anos de trabalho, o tempo para mim é uma coisa que se vai estendendo cada vez mais, ou seja, eu acho que fico cada vez mais lento e cada vez dou mais tempo a que aquilo esteja a ser observado e vou deixando que haja um tempo que me ajude a trabalhar aquilo que estou a fazer. E aqui o caderno foi muito objeto também dessas hipóteses, porque cada vez que passava mais uns meses eu encontrava não só mais uma ambição de chegar a outro resultado, como pelo caminho ia alterando determinadas coisas, e é como se que um amadurecimento de determinadas ideias pudesse ser dado também por esse tempo, pelo tempo em que as coisas andavam a tentar ser feitas, outras que deixavam propositadamente de lado para se irem fazendo, mas esta construção existe, e o caderno de certa forma ajuda-me a demonstrar essa existência, porque há para ali um processo, umas quantas maquetes, umas quantas coisas que vão estando a ser feitas e que se ajustam a esse tempo, e daí que o caderno talvez seja um bom espelho do que essa construção do tempo, e que acabava por ser uma ajuda, e que talvez seja essa a razão no final pela qual eu entro aqui. Mais perguntas? Eu vi o seu trabalho lá e agora folhei o livro e confesso que fiquei muito surpreendida, porque ao folhear o livro vi imagens em que, digamos, está exposto o sexo ao vivo, digamos, quase, não é? Os seus desenhos são muito claros, são muito, não direi crus, mas são muito evidentes. E quando se vai ver a sua obra no conjunto, não se tem essa sensação. Pelo contrário, tem-se uma sensação de elevação, porque acaba geralmente sempre em pontas. Claro que tem um certo erotismo, se a pessoa está a ver com atenção, mas não tem... surpreendeu-me a relação dos esquemas com o trabalho final. Porque o trabalho final, de facto, cria uma elevação, cria uma contemplação que, quando se vai ver as imagens, eu fiquei surpreendida. Confesso que não estava a ver, ao ver o trabalho, não estava a imaginar que tinha começado com aqueles tipos de desenho, percebe?
Sim, esse também é uma das questões que o entrar do livro ou não punha aqui a nu, no fundo, ou seja, entre aquilo que são as nossas notas que estão nos bastidores e aquelas que podem depois aparecer cá para o exterior. Há ali uma influência, digamos, a nível de pesquisa de algumas imagens daquilo que é a arte erótica japonesa, mais um período de arte shunga, mas que, acima de tudo, eu nunca quis, por isso esta questão das fronteiras que o João falou num dado momento, ou seja, eu não pretendia chegar nem essa provocação, nem esse choque, ou seja, aquilo eram só motores para quase mais tentações de Santo Antão no caso das leituras ou outras, e, portanto, eram só pretextos de trabalho, bases de trabalho que me foram ajudando e auxiliando a ir encontrando algumas dessas soluções. Mesmo a própria estrutura, quando falamos daquilo que é a utilização daquela moldura a partir da base da pintura de Van Dyck, é também porque ser um período onde esse trabalho era tão elaborado, essa máquina de apresentação da pintura era tão elaborada que me atrai nesse sentido para depois eu trabalhar dessa forma e depois eu libertar de algumas das características que tem a época, mas para a poder usar com esse pretexto, com esse fim, com essa intenção final. E depois poder cruzar alguns destes elementos, realmente poder vir numa viagem dessas, de uma hipótese do desenho, nessa relação do desenho japonês, cruzá-lo com outras características, uma leitura e perceber como é que estes universos, a dado momento, podem confluir, ou outros também podem ser surpresas para mim que o eram. Portanto, estas coisas não têm propriamente esse caráter de não poder. E daí que o livro tenha ou não esta necessidade de querer mostrar. O caderno aqui nunca foi com essa intenção de querer mostrar, mas é deixar-nos passear, um pouco como flaneurs dentro do livro. Ele está separado, é um bloco que está separado, não está paginado sequer, foi uma intenção. E é como que eu vos deixasse esquecido o meu bloco de notas dentro do livro. E, portanto, ele aparece até com outro papel. Está existente assim a cru, não tem outro tratamento que não esse. E, portanto, essa também é uma das soluções que eu achei que a dado momento podia ser útil. Não como um manual de consulta para termos as respostas, mas no acompanhamento do que foi o meu trabalho ao longo deste período. Obrigada. Obrigado. Mais perguntas? Eu acho que sobre isso, sobre o que eu percebi da intenção da pergunta, no teu trabalho levanta-se um problema que eu gostava que de alguma maneira está levantada esta questão no filósofo francês que é o Jacques Derrida, que neste caso concreto, no teu trabalho, o que é que se contempla? É o ergon ou é o para-ergon? É a coisa que está no meio ou é a coisa que está à volta? É a coisa que está lá no centro ou a coisa que está imoldurada? Eu acho que isto está resolvido no teu trabalho da fuga do centro para a moldura também. Por isso é que eu falei na floração. Não é? Aquela coisa sexual não é nada, aquilo são flores que vão para ali, e cá para mim aquilo é erótico, esquece. Não é? É principalmente art top. É o ergon ou o para-ergon? Eu acho que é um trabalho sobre o para-ergon completamente, em absoluto. Na maneira de o fazer, na maneira de o conceber, na maneira do pagar. Ou seja, como tudo, é tudo à volta. Mas tudo à volta não quer dizer que seja mau. Quer dizer que se calhar isso é uma afirmação sobre como é que as coisas se passam hoje. Não é? Como é que pode ser extremamente interessante para se pensar. Como é que se faz um trabalho à volta do trabalho? Será que aquele tema que está no centro, para mim, não é nada importante? Como já percebeste? Até pode ser contraditório com a tua intenção. Mas não é importante. O que é importante é o à volta. É os sucessivos emolduramentos. Sucessivos emolduramentos. Quando estava a dizer que de facto os desenhos é diferente, porque os desenhos estão concentrados naquela coisa toda, aquela assim, aí sim, aí há essa atenção, a correta coisa é esta. Não é? Mas ali não. Ali vai tudo a fugir para a moldura. É o para-ergon. É o que está à volta da energia. Uma energia toda à volta. Que a música, que a arquitetura à volta, que a moldura bem encaixada do Van Eyck,
com o centro comercial, o centro cultural não foi de propósito. Foi só tudo ali à volta, não é? Não há de falhar daqueles mesmo a sério. E pronto, não é? Como é que pensamos isso? E podemos pensar até o centro como uma coisa mais poderosa que seja o centro central. Sexo. O que é o sexo? Quer saber que o sexo não é centro. É centro porque a gente tem no centro. Por acaso temos no centro. Mas nunca queremos ter no centro, queremos sempre descentrá-lo. Não é? O sexo é essa tentativa de nós descentrar sempre. Descentrar, porque a gente nunca quer isto no centro, embora tentamos aguentar com ele no centro sempre. Chato para caralho. Mas pronto, não é? Mas, no fundo, isto é um trabalho sobre uma moldura. E a coisa que ele fez foi sempre o cuidado com a moldura. A moldura sendo assim. E o cuidado dos pintores sobre a moldura. Eu disse-vos há pouco que era a responsabilidade dos ateliês dos pintores fazer a moldura como deve ser, quando a arquitetura deixou de fazer isso. Havia lugares assinalados na arquitetura para ter lá as coisas. Agora, no trabalho dele foi ao contrário. Foi uma arquitetura à volta da pintura. Não, ao contrário, não. Antigamente era ao contrário. Faziam. Agora mete aqui um boneco. Era coisas completamente diferentes. Mas isso é muita coisa. Esse par ergon, não é? À volta da energia. É muito engraçado porque a palavra par ergon, não é? Moldura, em grego, quer dizer à volta da energia. Não é? Mas é muito importante. Estás a ver qual é esta coisa, não é? A energia que nós podemos pensar que é a energia sexual, que é mais central, não é? No fundo é resolvida pela moldura, pelo que está à volta. Coisa extremamente interessante de pensar. Que ele tematizou mesmo, não é? É a coisa mais interessante, mas diminui-a. Não é? A energia fica à volta, fica à volta. E por isso é que eu digo que a floração, aquela coisa das tripas, não é? Se falava, não sei o quê, transforma-se em flores. São flores, são molduras na arte nova. Eu gostava de... Ficou tudo à volta. Fica tudo para erva, fica tudo moldura. Isso é que é muito interessante. Sim, mas Eu também gostava de uma coisa. sim, eu tento agarrar uma parte dessa tese e depois tento contrabalançar com outra. A contemplação particular é também essa presença desse corpo que lá vai, do outro. E esse espaço que eu procuro encontrar para o outro é também esse desafio da relação. Já que podes fazer isso. Essa é a Eu acho que é tentativa. uma boa intenção e até um bom princípio Claro, essa é a para tentativa. fazer. Pode não resultar. E daí essa construção. De um passo após o outro. E de outro passo após o outro. Claro. E admito que sim, que nós nunca sabemos se vai resultar. Claro. Exatamente. E por isso é que vamos estar a construir as soluções possíveis para ir ao encontro dessa tentativa, que já sabemos muitas das vezes falhar. Quando fazes a armadilha que tens de consultar, tens de ir para a moldura. Porque de facto fazer o trabalho mais erótico do mundo não é como Não. Mas há aqui uma questão que eu também queria salvaguardar. Que o tema ou que a palavra erótico foi a que eu mais fugi ao longo deste trabalho. Então vê que pensa bem também na palavra erótico. Também tem a ver com isso tudo. E, portanto, eu fui fugindo dela nesse sentido mais ilustrativo. O trabalho erótico, a palavra erótico não é nada erótico. Não, todo. Por isso mesmo. Por isso é que eu queria fugir sempre dela. E mais ao encontro dessa energia e dessa forma como colocamos a coisa no terreno e como vibramos ou como lançamos esse desafio. Eu acho interessante essa tentativa de fazer isto e a maneira como os olhos. Porque é completamente excêntrico. Isso acredito que foi andando. É muito engraçado por causa disso. Eu a dada altura também fujo dessa palavra e essa fuga olha, também. Não tem nada a ver com o fundo das calças. Porque aquilo, olha. Foge, obviamente, ainda bem. Eu agora vou tentar centrar um bocadinho. Eu acho muitíssimo interessante a ideia de floração que o João usou. Mas não a vejo tão descentrada ao ponto em que o João a vê.
Porquê? Porque eu vivo muito o trabalho de que estamos a falar como uma tentativa de apresentar, não representar, apresentar qualquer coisa que o António acha que não pode mostrar. Ou seja, acho que é uma obra que joga muito com isso. Porque eu fiz a pergunta sobre os cadernos, porque os cadernos, na verdade, têm um risco, que é puxar a leitura da obra para o que acabou de dizer, não é? Ao abrir os cadernos, de repente, a questão sexual torna-se muito forte, porque a influência dos desenhos japoneses, sim, há uma coisa, ou às vezes até clínica, não é? Às vezes há imagens que são quase clínicas. E, portanto... Nem chega a dizer isso, é pornográfico. Ou sim, seja, está no centro, só. Sim, é verdade. Perdeu-se a fronte, perdeu-se No a margem. entanto, é Ele muito... só fez a margem, Não. graficou tudo. Mas depois ele está sempre a escrever umas notas junto dos desenhos, não é? E nas notas ele diz, eu não quero mostrar isto. Pois, claro. Ele diz, eu quero falar de outra coisa. Eu quero mostrar uma energia que não pode ser vista. Ou, por exemplo, há muitas reflexões sobre eu quero mostrar qualquer coisa que é da ordem da energia, que é o corpo por dentro. Por exemplo, há umas imagens que eu acho muito interessantes, em que o António anota, eu queria mostrar esta imagem, por exemplo, que é uma imagem, nós vemos 2 dedos numa vagina, não é? E o António anota, o que eu quero mostrar não é isto, é a energia à volta disto. Ora, isso não é representável, em rigor não se pode representar. A pornografia, digamos, se nós formos para o lado pornográfico, isto é falha completa, ou seja, isto é o que o António não quer fazer, digamos assim. Abriu as gavetas. Quando Pronto. contemplamos a obra no seu conjunto, não temos Conseguiu de modo nenhum perder do essa centro. sensação, Conseguiu perder do centro da Sim, representação. Se não exato. representasse isto, não tinha nada para representar. Conseguiu Não é? perfeitamente. Não tinha nada para representar. Não Mas- teve nada para representar. Apresentou. A Portanto, representação. é- Apresentou-se à volta. Por isso o que eu Fez acho... uma flor. Mas, exatamente, porque a questão que o João há pouco referia das fronteiras também acho que é muito importante. E se calhar a imagem da flor, É interessante isso. Para não é? A imagem não da... dá. Se eu não quero representar isto, o que é que Pois. faço? Faço uma coisa. Arte nova. Vamos arte nova. Que é muito giro. Acho muito giro. Mas convenhamos que é mais inquietante que a arte nova, porque quando nós vemos as flores... E é tanto que a arte nova, como eles faziam aquilo era uma coisa. Aquelas florzinhas todas assim, em 1900 e em 1890 e tal, em 1902. Bem. Mas há aqui uma visceralidade, por exemplo, que a arte nova não apresenta, não é? Claro que não. É? Claro que não. Isso é que eu também acho que Mas é essa visceralidade é que é a coisa engraçada É. no boneco, que é uma coisa floral, mas tem aquela coisa carnal da coisa, Exato. não sei o quê, que faz a coisa esquisita. Exato, Mas ela explode para a flor. exato. Mas fica com aquelas cores que não é um tamo verdinho, nem não sei o quê, fica aquela coisa assim, que isso é perturbante. Pronto. Pois, por isso, uma ideia que eu gostava de trazer para aqui para a conversa era a ideia do limiar, porque há pouco a questão do Fronteira. paraergon, exato, e da fronteira, porque é um estar exatamente no limite, não é? Nesse limiar em que pode ser uma floração, mas pode não ser, pode ser outra coisa, pode ter a ver com o erotismo, mas pode não ter, pode ter a ver com o sagrado e pode não ter. Não, isso é palavras, porque na imagem o que tem é um movimento. Um movimento, a gente encontra o centro da imagem e vê como é que ela explode para determinado tempo. E aquilo tem movimentos que a gente reconhece geneticamente. O que é que a gente vê assim? Vê flores, vê fontes, vê não sei o quê. Tem a ver com isso. É o que a gente reconhece. Agora podemos fazer isso tudo. Mas o que a gente vê é esta explosão no centro para ali. Ele foi uma explosão no centro para ali. É uma floração. Não é? Uma floração.
uma espécie de sair do centro para chegar a um ponto que não era preciso chegar à moldura toda e fazer os bonequinhos todos direitinhos, porque ali ficaram ali de meio, aguentado e não sei o quê. Mas pronto, mas é a mesma coisa, é a mesma energia que fazia, sei lá, o Rafael, que além de fazer quadros também fazia essas coisinhas lá para os móveis, também fazia florzinhas à volta e muito engraçadas. Vocês não estão bem a imaginar como é que seria um nobre em 1500 ou 1490 não sei o quê, a ver aquelas florzinhas todas a enrolar-se umas com as outras naquelas molduras todas dos palácios italianos. Aquilo era a séria, não é? É a internet mesmo. Hã? Pois era. Como veio dizer depois o avô do coisa também, claro que era, que a gente vê isso. Não é? O avô do Darwin mostrou, e essa era a educação das raparigas, que ele queria que fosse a educação das raparigas no final do século XIX, do século XVIII na Inglaterra, que é compreender que o sexo é natural. As próprias plantinhas e as descrições são fabulosas. Vale a pena ler O Amor das Plantas. O livro chama-se O Amor das Plantas. Ele tem dois grandes poemas. Um deles é O Amor das Plantas, do Erasmus Darwin, em que ela diz como é que elas fazem, nos diversos períodos, como é que os maridos... Ele até fala assim, os maridos, ou não sei quem, como é que elas fazem aquelas danças todas, as marmeladas todas que fazem, uma coisa fartada da vida. O homem era mesmo engraçado. Era um tipo fantástico. Liberal, fantástico. Um tipo absoluto. O Erasmus Darwin era um tipo absoluto. Fantástico. E era médico. E uma das grandes preocupações deles era, de facto, a educação sexual, que ele pensava que era uma coisa muito importante na altura fazer. E a maneira que ele teve, o meio que ele teve de fazer era explicar que as plantas também eram assim. Pronto. E é muito engraçado fazer isso, ver isso, porque o que é interessante é que é precisamente essa é uma explosão do centro e depois uma modificação formal a partir do centro. Como é que as pétalas vão para um sítio, como é que estamos um para o outro, como é que não sei o quê, não sei como é que se dobram uns para cima dos outros, como é que fazem não sei o quê, é uma marmelada completa, mas é muito engraçado. E isso, se uma pessoa pensar ingenuamente, não é? Sobre como é que um centro sexual se expande, naturalmente que é floral. Porque as flores são isso, as flores são órgãos sexuais das plantas. Muita pena, não é? São o que são. E a função delas é isso. E pronto, isso não é nada absurdo, não é? Pensar o sexo como centro de uma representação, como uma expansão floral, não é? Embora, na cultura plástica, uma expansão floral seja moldura. Seja arte nova. Isso é complicado para gerir, não é? Então, fazendo uma representação onde isso está de facto interior, não é? Onde isso está de facto interior, não é? Os velhos a olhar para não sei quantos, a não sei quem, que faziam o Rubens, que fazia não sei o quê, aquelas coisas, está lá tudo dentro, não é? Não vês aquelas coisas a explodir, e não sei o quê. Isso sim, hein? Isso é coisa. Quando te explode, quando tu já tens essa liberdade do século XXI, então este centro é aqui, não é? Também explodido. Só te sai rosas. Não te sai faunos, não te sai ninfas, sai de rosas, não é? É óbvio. Porque é uma coisa da ordem do irrepresentável. Claro que é. Sim, a questão de se conseguir ter esse limite, essa fronteira, ou seja, nestas coisas não eram obviamente as que eu queria à partida do bloco representar, era precisamente aquelas que eram para cortar. Portanto, não, mas esse para mim sempre foi, isso está explícito, ou seja, isso para mim sempre foi essa questão, que eu queria fugir dessa palavra que atrapalhava. Depois é a própria forma, como é que eu consigo encontrar as soluções para isso existir. Portanto, e estas foram sempre as tentativas das soluções para isto existir. Isto enquanto trabalho, enquanto pensamento é como é que trabalho. Estas coisas que eu estou a falar, que são problemáticas em relação a não sei o quê, é o que faz o vibrante do trabalho, que é complicado. A própria inquietação de começares por uma pintura que eu podia ter exposto numa sala de exposições e que isso não prestava o serviço do que eu estava a pensar dessa mesma pintura. Depois a questão de que isto, afinal,
também podia implicar uma outra sala, esse edifício. Depois este edifício também não era suficiente, porque dentro dele podia haver a música. E depois a seguir a coisa foi andando por aí. Portanto. Não vale a pena. Mais perguntas? Senão nós não temos... Uma coisa que me despertou a curiosidade nesta apresentação e que eu gostaria, se for possível, que se falasse um bocado sobre essa parte, é a ligação entre aquele lado espiritual e da contemplação com a arte e com a pintura em específico. Como é que considera essa ligação que a Rosa falou? Não é? Portanto, como é que enquadra essa perspectiva e essa relação quase religiosa com a tela, com a pintura, com o trabalho? Como é que isso é enquadrado em si? Não sei se... A pergunta não é muito clara e não está muito bem articulada, mas é por aí. Sim, essa foi a minha primeira dificuldade. Por um lado, eu necessito desse espaço e dessa contemplação, pois por sentir que enquanto estava a fazer uma pintura isso só por si não me levava a essa contemplação. A questão religiosa é por eu achar que alguns dos espaços com os quais eu me cruzo no dia-a-dia, aqueles que me remetem para algumas possibilidades dessas, num certo espaço de silêncio, ou num certo espaço de atenção para comigo, e por isso é que eu chamo a questão do particular, do eu, esse espaço eu não encontro em alguns espaços religiosos. Depois, por outro lado, talvez ainda estar aqui a ser um bocado o romântico, de acreditar nessa coisa de uma hipótese de continuar a pintar, numa hipótese de continuar a achar que um projeto é viável. Depois, às tantas, querer acreditar, como o João diz, nessa excentricidade, e realmente ela vai se construindo como uma excentricidade a nível do fazer, neste passo após passo, e como é que isso, nessa construção, me continuava aqui o garantir com algumas ressalvas, mas que me continuava a ajudar nessa hipótese de encontrar essa possibilidade da contemplação por essa via que eu encontrava, dessa reminiscência do religioso, como uma hipótese, sem aqui fugir dessa hipótese. E foi sempre também um bocado esta batalha ao longo do projeto. O que é que depois cada um dos elementos que eu desafiava para entrarem ao barulho me podia ou não ajudar nesse projeto. Há depois também uma parte, no fundo, final, que é quase como construíssemos uma cenografia, não vou dizer que era ideal, mas era uma cenografia possível, quer dizer, há um espaço que tem uma dimensão, que tem umas paredes escuras, que tem uma luz direcionada, que tem uma pintura ao centro, que tem um piano que toca quando lá está alguém para tocar com uma composição própria, e todas estas construções, ou estas aportações para um fim, de certa forma, procuravam também dar, em parte, alguma resposta a essa possível contemplação particular. Não sei se com isto respondo. Sim, portanto, essa questão do espaço onde encontra, o espaço que encontra para contemplar é algo importante. Há a questão do espaço e há a questão de nós nos encontrarmos nesse espaço. Essa contemplação vai acontecer por aquilo que cada qual possa sentir-se a ir nesse sentido, ou pelo menos próximo desse sentido. Vai depender sempre muito depois das reações de cada qual. A minha intenção, ou as intenções que se foram somando, foram a esse nível, foram tentando ir atrás de uma dessas hipóteses. Não é também, pergunto, em relação à coisa aqui definida como as flores do João ou as vísceras da Rosa, vamos pôr assim, seja uma coisa ou outra, mas seja uma coisa ou outra, não é também uma pergunta, porque eu olho, também olho para isso quando eu vejo, infelizmente só vi em imagens de vídeo e no livro, mas não tive a oportunidade de falar no CCB.
mas também olho com uma certa sacralização do conteúdo, digamos assim, seja ele as rosas ou as vísceras. Eu não vou dar a minha opinião sobre isso, não quero ter aqui os especialistas, mas há também essa dimensão ou não? Ou é mais nesse aspecto, como falaste, do espaço e da forma como o eu contempla? Assim, eu não posso pôr essa questão do sagrado, eu não vou fugir dela quando estou a usar uma estrutura que serviu esse sagrado. Quando estou a falar daquilo que foi a estrutura do... Não pode ser sacralização porque não é isso. Isso não é de todo. E, portanto, há uma utilização, há uma reminiscência nessa utilização da estrutura que serviu. Portanto, quando nós falamos de uma moldura que serviu à adoração de cordeiro místico, num caso específico, mas não há nenhuma tentativa de sacralização, porque há uma coisa que é uma intenção, sim, à nascença, que vai sendo completada com o projeto em si, e depois há uma experiência que será completada por quem visita. E essa é que é a possibilidade mais aberta ou menos a essa hipótese de uma contemplação, que chamemos a contemplação particular, porque eu, ao pôr o nome de contemplação particular, é porque é uma contemplação que eu diria que foi comum, a minha, numa parte, mais o que aportei, e depois é a experiência de quem está, que pode chegar ou não a esse universo mais particular. Talvez fosse de recordar aquilo que o Cesarini dizia do sagrado, não é? Sim. Que talvez situa um pouco também até o facto, a maneira como foi referido aqui. Porque há naquele filme do Miguel Gonçalves Mendes, Autografia, o Cesarini às tantas pergunta assim ao realizador: sabes o que eu quero dizer com o sagrado? E ele diz: esse sagrado, todas as igrejas o apanharam e fizeram dele uma coisa muito triste, quando não uma coisa cruel. O sagrado é o que nos resta do amor, é o sagrado. Somos finitos, infinitos, deuses, diabos no amor. Estou-me a referir ao momento último em que és igual ao finito e ao infinito. E, portanto, não há limites. Não é? Eu acho que a questão aqui era muito a questão da apropriação. Quer dizer, a palavra sagrado acho que só faz sentido neste contexto, que é o contexto em que o Agamemnon fala de profanar. Profanar é trazer para o nosso lado aquilo que o sagrado nos tirou, mas que é nosso, não é? Portanto, eu veria mais nesse movimento, não numa ideia de sacralização, não seria nada disso. Seria exatamente o contrário disso. Mais alguma pergunta? Há muita gente a querer ver autografar os livros. É? Bem, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado por estarem por cá. Eu diria que é um assunto que fica em aberto. Estamos cá sempre para poder continuar conversas como esta. Obrigado, Rosa. Obrigado, João. Obrigado, Manuela.